Durma. Isso. Ela não estava esperando isso. Quando eu comecei a atender com hipnose, as pessoas me procuravam porque via aquela apresentação e falavam assim, gente, esse negócio é mágico, esse negócio aí é surreal. Quanto mais você tenta abrir os olhos, mais colado fica. Tenta abrir. Isso, tenta. Quando você começar a colocar em prática o que aprendeu e começar a ver que seus clientes entram em transe, e você vai ver o resultado. Das primeiras vezes a gente fica assim impressionado. Seus olhos começam a ficar pesados. Agora, sentimento de paz muito intenso. Essa floresta, ela representa as barreiras que você já teve na sua vida. E aqui consiste, pessoal, a imaginação ativa, que agora ela vai estar conversando com o elemento da fé dela. Movimento para frente e para trás, vamos deixar ele ficar mais intenso um pouco. Então, o primeiro passo é você colocar a pessoa em transe. Olá pessoal, dias 28, 29 e 31 eu farei 3 lives com os fluxos Aura Master para aumento de autoestima, para redução da dependência emocional, que tudo isso está ligado com a ansiedade. E também nós falaremos sobre interpretação de sonhos e interpretação de contos de fadas. Espero vocês lá! Olá pessoal, dias 28, 29 e 31 eu farei 3 lives com os fluxos Aura Master para aumento de autoestima, para redução da dependência emocional, que tudo isso está ligado com a ansiedade. E também nós falaremos sobre interpretação de sonhos e interpretação de contos de fadas. Espero vocês lá! Boa noite a todos vocês, sejam bem-vindos a mais um Terapia em Foco. Não, oh, meu Deus do céu, é o costume. Mais uma conferência psicanalítica, a 5ª conferência psicanalítica aqui do Instituto Âmago. E hoje, para encerrar a nossa conferência com chave de ouro, nós temos o nosso querido professor Júlio André, que vai trazer aqui para a gente as informações de como fazer esse manejo clínico, com essas personalidades, com essas estruturas clínicas aí que nós vimos durante a semana. Tá? Então, sejam todos bem-vindos. Bem-vinda aí minha amiga Luciana Almeida, professora Odete, Marcelo, Marli, Rosane. Nós temos 2 Marli, a Marli Ribeiro, ali de Formosa, e nós temos a Marli Pereira, de Planaltina, Adriana Carneiro. Cadê? Só tem vocês, pessoal? Ô, povo, só porque é sexta-feira, Quer tomar cerveja e ficam demorando. Mas a galera vai aparecer aqui daqui a pouquinho. Sejam bem-vindos todos vocês, é um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite. E hoje nós iniciamos aqui a nossa transmissão apresentando o curso de hipnose, que já apresentamos durante toda a semana, e também nós apresentamos aqui, o curso, gratuito, olha aqui, da Aura Master. A Aura Master é uma terapia inovadora que vai na raiz do trauma. Vai ser nos dias 28, 29 e 31 de maio, às 20h20. É gratuito, tá? E o melhor de tudo, além de ser gratuito, é feito por uma professora que já foi aluna do Instituto. E por isso que nós estamos aqui divulgando, porque nós temos o maior prazer em ajudar, em apoiar aqueles que já foram nossos alunos. E aí no chat eu enviei para vocês o link de inscrição. Então, se você tem interesse em participar desse evento gratuito que ela está desenvolvendo, o link de inscrição está aí no site, você faça a inscrição
e participe, que eu tenho certeza que você só vai ganhar com isso. Tá bom? Boa noite, Silvana, Ana Bessa, né? E Gardênia. Vamos começar agora, depois aqui da nossa introdução. Vamos começar então com o professor Júlio André. Vamos chamar ele aqui, né? Bom, nós estamos aqui com só um minutinho, Júlio. Um minutinho aqui. O Júlio já está falando, o povo está esperando que vai dar algum problema, né? Mas hoje ele está aqui em casa, não vai ter problema. Você só tem que pegar o microfone. Pronto? Muito bem, deixa eu tirar o meu microfone. Pronto. Eu vou falar um pouquinho mais perto do Júlio, para não dar microfonia, né? Pronto, agora está tudo certo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Eu desliguei o meu som aqui, porque a gente está com 2 computadores, um do lado do outro, e aí eu não tenho certeza. Coloque aí se vocês estão me ouvindo, para a gente continuar direitinho, por favor. Escreva aí, galera. Sim ou não? Deixa eu ver. Sim. Ok, maravilha. Então, estamos aqui com o professor Júlio, né? Júlio, é um prazer estar aqui com você essa noite. Eu tenho certeza Você olha para lá, mas eu estou aqui. Mesmo. Tenho certeza que vai ser excelente, né? Eu tenho que olhar para lá. Porque está espelhada a câmera aqui. Tenho certeza que vai ser excelente esse nosso estudo de hoje, né? E anotem aí, pessoal, vamos aproveitar, porque hoje vai ser um dia com um grande final, né? Como nós trabalhamos com essas estruturas clínicas. E os nossos alunos, relembrando a vocês, amanhã nós temos aula. Temos aula em Formosa, temos aula aqui em Taguatinga para as turmas T8, T10 e J6. Inclusive, a T10 é com o professor Júlio amanhã, tá bom? Júlio, eu vou sair, você fique à vontade, qualquer coisa eu estou aqui do lado, é só vocês chamarem. Bem do lado, agora sim, está bem do lado. Pessoal, boa noite. Aqui eu vou passando os slides? Você passa aqui. Certo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, né, nessa noite, em que a gente vai fazer ali uma pequena conclusão, né, com o grande objetivo de toda essa conferência, que é culminar com a agregação de valor para os nossos alunos e agregação de valor para o atendimento clínico. Como eu sempre falo, todo conhecimento, toda teoria, ela tem que desaguar na clínica, a prática clínica. Tem que desaguar na qualidade da escuta, tem que desaguar na qualidade da prática psicanalítica. Então, eu quero aqui ressaltar, mais uma vez, aquilo que eu já falei durante a semana, dar os meus parabéns aí para todos os professores, né, que também deram aula aí durante a semana, né, da parte da perversão, na parte da psicose, o Lúcio com a neurose, né, mandar um abraço para todos e dizer que foram transmissões de excelência, e a gente vai aqui agora tentar dar uma continuidade nessa construção de qualidade que ocorreu aí durante a semana, tá? Então, a gente vai partir de um pressuposto, a gente conversou bem, né, Lúcio? Vamos partir de um pressuposto que quem está nos assistindo assistiu às outras apresentações, né, de formas que a gente não perca tempo voltando determinados conceitos. E assim a gente consiga realmente aproveitarmos esses 90 minutos com uma transmissão voltada totalmente para a prática clínica, tá? Então, onde é que eu passo aqui, Lúcio? Eu passo aqui do lado, né? Tá. Então, a nossa aula hoje vai contar com esse sumário, né? Nós vamos fazer aqui uma breve revisão e um enlace com os assuntos que já foram ministrados acerca das 3 formas de vida, 3 formas de existir, que foram passadas anteriormente, né? Vamos falar sobre manejo clínico, o que é o manejo clínico, tá? Vamos explicar um pouco de como isso se articula com as estruturas clínicas, e depois, no 4º item, nós vamos articular o conceito de manejo com as estruturas, abordando especificamente cada estrutura psicanalítica, né? Cada estrutura
da personalidade, a saber a neurose, a saber a psicose, a saber a perversão. E, por fim, uma conclusão. Durante a apresentação, pessoal, vocês vão ver algumas tarjas, tá? Que vão estar aí em amarelo, são ideias que são... É uma ideia que é importante. Tem que pregar, né? Quando vocês verem essa tarjinha amarela com a inscrição preta, é uma ideia que é importante. E quando vocês verem a tarjinha amarela com o nome em vermelho, vocês vão ver um termo, uma ideia que é importante, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, né, antes de mais nada, né, vamos aqui uma breve conversa que a gente teve aqui com o Caligari, né? Com o Caligari, que fala exatamente sobre a questão eu perguntando para ele, né, Caligari, o grande objetivo da análise nessa conversa, né, é fazer com que o paciente fique de frente com o seu desejo, que ele possa se dar com o seu desejo, que ele possa reconhecê-lo e dá-lo voz, e assim perceba a sua dinâmica que irá proporcionar a capacidade de poder decidir melhor sobre a sua vida. Então, é muito importante, pessoal, a gente entender qual é a grande finalidade da clínica psicanalítica. Nós entendermos... Essa daqui foi a última transmissão que eu mandei agora no e-mail, né? Foi a última do e-mail. Não, você mandou no Zap. Foi. Não, mas não foi do e-mail agora. Não, foi no Zap. Você quer que eu faça? Porque a do e-mail, vê que eu mandei agora no e-mail. Então, essa do manejo clínico, tá, pessoal, é muito importante para a gente entender, tá ok? Para a gente entender qual que é a grande aplicação do nosso trabalho dentro da clínica. Eu, quando estiver formado, Josi, boa noite, Josi, Vanessa, todo mundo, né? Josi, quando estiver formada, Vanessa, quando estiver formada, né? Concluído o seu curso, o que irá trabalhar na clínica? O que irá fazer na clínica? O que ela irá atender? Então, essa escuta vai estar voltada exatamente para promover esse encontro do paciente com o seu desejo, dar voz a esse desejo, conhecer esse desejo. E na medida em que ele conhecer esse desejo, ele possa exatamente promover uma interpretação, promover uma intervenção clínica que habilite, que favoreça o paciente a atravessar a sua angústia. Então, dentro desse diálogo, a gente percebe que o paciente, quando ele começa a entrar nessa questão dessa escuta por parte do analista, ele vai começando a colocar o próprio analista à procura de algumas teorizações que possam fazer ele próprio entender como os seus sintomas se dinamizam. Que ele possa entender exatamente como que a sua estrutura propicia, assim, a melhor condução dentro do set analítico. Então, é partindo desse princípio, pessoal, dessa interação entre o que o paciente traz, do seu modo de ver o mundo, do seu modo de se relacionar com o mundo, e a teorização clínica por parte do profissional, é que a gente vai ter a construção desse manejo. Então, é muito importante nós percebermos essa construção, tá? Então, a psicanálise, como a gente está vendo aqui no nosso slide, eu posso ampliar aqui, Lúcio? Então, a psicanálise, como a gente está vendo aqui no nosso slide, ela se pauta exatamente nessa construção de uma investigação. A nossa psicanálise é tratamento, é ciência, é discurso, trata de uma teoria, trata de uma prática, trata de uma ética e, por que não dizer, trata de uma arte. Porque é a arte de esculpir na alma humana, esculpir, machetear nessa alma humana a retirada desses excessos. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente vai percebendo a importância da psicanálise. Eu vou passar aqui um vídeo para vocês rapidinho, tá, pessoal? Vamos ver se a gente consegue aqui reproduzir esse vídeo. É esse vídeo aqui que está no lado esquerdo. Aqui. Não, mas calma, isso aí está em PDF, eu vou arrumar. A gente vai passar aqui um vídeo rapidinho, o Lúcio vai colocar aqui para a gente, onde a gente vai fazer uma rápida ponte com os assuntos que foram ministrados até agora. Está indisponível? Porque às vezes quando o seu computador bom. Está no YouTube. Tá, mas aí não tem problema não. Não tem problema não. Então, nesse vídeo, a gente tem ali uma rápida ponte, né? Nós fizemos ali uma rápida ponte dessa construção com as ministrações anteriores, sobre o que é a neurose, sobre o que é a psicose, sobre o que é a perversão. Então, vamos fazer aqui um rápido briefing, tá? Então,
rápido remember, né? Vamos relembrar aqui os conceitos. Então, neurose, psicose e perversão são 3 formas de ser, 3 formas de existir. São 3 formas de como eu sofro, 3 formas de como eu vivo as minhas angústias, 3 formas de como eu gozo, 3 formas de como eu dinamizo a minha vinculação com o outro. Então, dentro dessa construção, essa maneira de ser, ela nasce exatamente lá no período da nossa infância, praticamente ali por volta da fase fálica, aonde eu tenho a injeção da castração, como bem Silvana colocou lá na primeira aula. Tá? Então, quando eu tenho a introdução da castração, do complexo de castração, tanto para os meninos quanto para as meninas, eu começo a formar exatamente a estrutura. Por quê? Porque ali vai ter a maneira pela qual eu vou me enlaçar com o meu desejo. O neurótico, ele vai receber a verdade do mundo externo, mas não vai aceitá-la e vai entrar em conflito com essa verdade e vai desbordá-la e vai fugir para buscar outras soluções. Por quê? Porque ele não aceita essa verdade, mas a recebe na sua vida. Daí vem o conflito entre o querer e o poder. O psicótico, por sua vez, pelo fato dele não ter a gestão da castração diretamente por falta da nomeação, por falta da questão do nome do pai, ou seja, da própria castração, segundo Lacan, por falta dessa castração, o psicótico ele cria sua realidade paralela. Então, ele vive esse conflito com o seu próprio mundo. Tá? Ele vive o seu próprio conflito externamente, com esse mundo paralelo dele. Já o perverso, ele atravessa essa castração, entendendo que existe um conflito, mas ele, pelo fato de não aceitar, ele segue na sua própria construção do seu gozo, ou seja, da maneira em que ele atinge o seu prazer, da mesma maneira em que ele descarrega a sua atenção, ele segue por todas as fases até a fase adulta. Ou seja, não há uma simbolização. Essa angústia ela não é recalcada. O perverso ele vive na fase adulta a mesma forma de gozar do que ele vive, tá ok, na sua infância, no seu período infantil. Então, feita essa rápida introdução, nós vamos aqui dar continuidade. Então, é muito importante, pessoal, que na clínica hoje nós precisamos entender quais são as mudanças sociais que impactam na maneira de nós psicalizarmos, né? Na maneira em que eu vou trabalhar a minha arte, a minha investigação de analisar o psiquismo desse paciente. Então, nós temos fatores como a globalização, e aqui eu quero mandar um beijo desde já, né, para os meus pacientes, o Inácio o Inácio que está na Itália e a Fátima que está na Espanha, né? Olha só, a globalização, internet, contato, atendimento online, né? Quero mandar um abraço para eles. Então, a globalização expressa exatamente essas novas maneiras de pensar, de se relacionar. Então, esse é o perfil do paciente que vai chegar na nossa clínica. Então, esses novos padrões éticos que vêm ditando de uma justiça social, a parte dos nossos direitos humanos, os pluralismos que nós temos nas nossas normas, pacientes que chegam com novas configurações familiares, pacientes que chegam com crises identitárias, com novos valores, com a cultura do próprio narcisismo, ou seja, aquela aparência sobre vir a ser, a ânsia do reconhecimento, a ânsia da autoestima, né? E a nossa pós-modernidade. Então, é muito importante nós entendermos que a psicanálise ela acompanha a clínica no seu tempo, no seu recorte social e a partir da cultura que está estabelecida. O mal-estar da civilização que nós tínhamos em 1930, que foi quando a obra foi ali postada, né, trabalhada por Freud, se atualiza em pleno século XXI. Nós estamos em 2024. Então, as nossas angústias são outras, os nossos temores são outros. Então, partindo de toda essa contextualização, pessoal, é muito interessante nós entendermos o que é o manejo clínico. Júlio, quando eu estiver na clínica, o que é manejar clinicamente? Então, manejar, pessoal, é exatamente na maneira, no meu modo peculiar de trabalhar enquanto psicanalista. Diante das várias situações, como nós vimos anteriormente, por esses perfis variados que vão chegar, que surge no meu processo de análise. É muito importante nós frisarmos bem essa palavra para a gente entender que a psicanálise ela se assenta em um processo.
ela não tem, como na clínica médica, a demanda de uma cirurgia que resolve o sintoma, que extrai o sintoma e que existe a cura. Eu estou com a dor de cabeça, tomo uma aspirina, passou a dor de cabeça. Não. O processo da psicanálise se funda exatamente nesse percurso. Então, cada psicanalista, cada um de vocês que estão aqui nos vendo, vai criar o seu manejo específico. E aqui eu, desde já, aqui eu quero agradecer, né, o Instituto Âmago e o Lúcio, né, que aqui em Brasília nós estamos fechando agora no mês de junho 1.000 horas de clínica, né, a gente vai fazer até um evento, né, Lúcio? 1.000 horas de clínica. Então, nessas 1.000 horas, o que eu pude perceber? Que a prática analítica ela vai se dinamizando exatamente pela demanda que cada paciente vai trazendo. Você encontra, eu tenho pacientes que são médicos psiquiatras, médicos pediatras, eu atendo psicólogos, eu atendo professores, eu atendo jogadores de futebol, eu atendo pessoas que estão viciadas em droga, eu atendo adictos sexuais, né? Eu atendo atrizes, né, que fazem filmes e séries, né, aí da Netflix. Então, donas de casa, né, adolescentes, né, idosos. Então, a clínica ela é muito variada e cada pessoa nova, cada alma nova, cada modo de viver novo que chega na clínica vai exatamente aperfeiçoando o jeito que cada um vai encontrar de manejar clinicamente com aquele paciente. Não existe uma regra, não existe uma receita de bolo para a gente atender esse paciente A ou B. O que existem, pessoal, são prerrogativas da psicanálise, são construções do próprio método que não podem ser negligenciados. Então, quando eu digo que o manejo clínico dita sobre esse modo peculiar que cada um vai ter, é exatamente fazer da análise o seu propósito. Então, muitos pacientes chegam na clínica dizendo, não, que eu quero descobrir minha essência, eu quero descobrir quem eu sou, o meu sentido da vida. O propósito da psicanálise, apesar de passar por esses pedágios, ele tem um princípio, né? Ele tem um fundamento, um farol a seguir, que é exatamente fazer com que o paciente aprenda a lidar com as suas faltas. Esse é o grande propósito. Que o paciente aprenda a se autocuidar, que ele aprenda a se autopreservar, que ele aprenda a se ponderar, que ele aprenda a ser adulto. Não é? Nós temos 2 estados de ser, né? E aqui nós não vamos vincular esses estados de ser à questão cronológica da idade, mas existem 2 estados de ser. Um estado de ser infantil e um estado de ser adulto. Por exemplo, nós temos alguns seres humanos, alguns sujeitos, que com 10 anos são muito mais adultos do que outros que estão com 34, 38 anos, que são muito mais infantis, percebem? Então, a questão cronológica, ela faz uma marcação de uma biologia, de uma construção de uma idade, de uma organicidade. Quando nós falamos em termos de psiquismo, quando eu estou falando de emoção, eu estou falando de maturação psicológica, eu estou falando de condição emocional, tá certo, pessoal? Então, cada um vai encontrar a sua forma de manejar. Então, o manejo clínico, dentro da clínica, leva o analista a ter uma demanda inicial, ao receber esse paciente, de identificar nesse paciente qual é a sua personalidade. Qual é a sua estrutura? Como bem falaram aqui os professores da semana. A Zete, o Solon, né? O próprio Lúcio, a Silvana. Faltou alguém? Não, os 3. Né? Então, a personalidade é a sua estrutura. De como esse paciente se percebe e se localiza. Olha só que interessante isso. A estrutura, os 3 temas que nós vimos, dita de como o paciente se percebe, de como ele se localiza. Aonde, Júlio? Em suas dores, em suas angústias. Então, a maneira que ele dinamiza as suas dores e as suas angústias vai ditar o jeito dele, de se posicionar no mundo, que é uma posição neurótica, uma posição psicótica ou uma perversão. Tá? Então, essa é a melhor percepção da personalidade humana. E isso faz com que cada um receba aqui o peso que carrega nas suas dores. A maneira de ver o mundo, a maneira de sentir, a maneira de perceber os pequenos atos, a maneira que eu recebo a fala da minha diretora da escola, do meu filho,
do vendedor da maconha no ponto do tráfico, a maneira pela qual o meu neto me trata, a maneira pela qual eu me encontro em um país distante, a maneira pela qual eu percebo que o meu cônjuge, né, no caso, não me acompanha na minha evolução, no meu crescimento profissional, a maneira que eu sofro quando eu estou perto de dar à luz, dentro de um período de gravidez, a maneira que eu me angustio, porque, apesar de todo o meu crescimento profissional, eu ainda tenho uma rivalidade paterna estabelecida com o meu grande cuidador, o meu grande outro, né, que exerceu a função paterna. Então, veja que existem maneiras diferentes de sofrer, maneiras diferentes de se angustiar, maneiras diferentes de gozar e de se alegrar. Então, a neurose, a psicose, a perversão, elas vêm falar exatamente disso, tá, pessoal? Então, eu peço para quem for tendo dúvidas, né, para a gente não perder aqui o nosso tempo, vai colocando aí as dúvidas aí que no final a gente vai fazer essa exposição, tá bom? Vamos tentar ali sanar as dúvidas. Então, o manejo clínico, ele passou por transformações, né? Veja, o manejo clínico, lá numa época do período catártico, foi até uma das primeiras aulas, né, Lúcio, que a gente fez, né, do método catártico, com a questão da Ana O, lembra? Acho que tem uns 2 anos isso já, né? Então, o método catártico foi a primeira manifestação de técnica analítica, né, feita ali por Brauer, né? O foco dessa clínica era a formação dos sintomas, deixar reproduzir esses processos psíquicos. Qual era o objetivo? Era lembrar e abreagir. Então, a hipnose, que ainda hoje nós temos vigente, né? O Lúcio é um grande hipnólogo, tem um curso agora, né, Lúcio, que está previsto agora. O Lúcio vai falar um pouco para a gente depois sobre esse curso, né? Não percam, é um curso imperdível, tá? Então, a hipnose era esse método utilizado. Quando Brauer aplica esse método na catarse, Freud entra, tá ok? E passa a ter uma nova idealização de como trabalhar essa clínica, a partir da formação dos sintomas, ou seja, se reconhece com Brauer nessa pauta, só que o objetivo agora era contornar as resistências. O meio utilizado era associação livre, era atenção flutuante, era a interpretação, tá? E a técnica chega até o século XXI, chega hoje, com Freud, com esse foco de reconhecer essas resistências, né, de tornar isso consciente. Então, o propósito hoje da psicanálise é exatamente nós fazermos emergir para um campo mais claro, um campo de luz, aquilo que está submerso, e o paciente possa se perceber nessa dinâmica, ele possa se perceber nessa historicidade e entender o como a sua vida não está plenamente controlada e comandada pela sua própria consciência. E a partir disso, desse conhecimento, ele consiga, de uma certa forma, de uma certa maneira, dentro de um determinado prisma, poder decidir melhor sobre como conduzir a sua vida, nas decisões que precisa tomar com relação às suas relações amorosas, com relação ao seu trabalho, com relação à sua forma de existir, tá? Então, essa técnica de Freud, ela nos traz uma demanda muito importante de nós sabermos diferenciar em cada paciente o que é a necessidade, o que é o desejo e o que é a demanda, tá? Então, quando nós falamos de necessidade de psicanálise, esse termo, ele se relaciona com aquilo que é inerente à sua sobrevivência física, é inerente à sua sobrevivência psíquica, tá? Quando nós falamos de desejo, nós estamos falando dessa necessidade, ou seja, desse item aqui anterior, mas estamos acrescendo também o prazer, estamos acrescendo também o gozo, estamos gerando a tentativa de repetir essas sensações prazerosas para esgotar exatamente essa necessidade de descarregar essa tensão gerada pelas nossas pulsões. Tá? Então, eu estou aqui usando uma terminologia, né, aqui de pulsão, eu estou entendendo que o pessoal já está a par desses conceitos, tá? Para a gente poder avançar dentro da teoria de acordo com o que está vigente, de acordo com o que está estabelecido. E, por fim, pessoal, nós chegamos aqui na nossa demanda, né? O que é a demanda? A demanda é esse desejo insaciável, esse pedido desesperado por amor, como forma de preencher esses vazios narcísicos, né? O que são esses vazios narcísicos? São exatamente esses grandes hiatos que não me deixam eu existir enquanto sujeito, tá? Então, quando nós falamos de demanda, nós falamos de uma demanda de amor. Então, a demanda não é o paciente está sem identificação de personalidade. Demanda não é o paciente vive uma crise narcísica. A demanda não é o paciente não consegue se estabelecer na sua relação familiar. A demanda não é isso. A demanda é
qual a relação e a demanda, qual é a insuficiência da troca de faltas que esse paciente estabelece com os seus grandes outros. Aqui eu estou dando uma demanda bem genérica, bem ampla, né, bem aberta, e que nela a gente pode encaixar várias outras, tá certo? Então é muito importante a gente perceber essa diferença. Então o que é que o analista quer? Né? O que é que o analista quer? Se ele estiver ali alinhado com a metapsicologia vigente, se ele estiver alinhado com a literatura vigente, com todo o arcabouço, né, teórico vigente, se ele estiver fazendo uma psicanálise embasada, técnica, clínica, né, uma psicanálise cônscia, né, de todas as suas obrigações, cônscia de todos os seus... Tá dando para ouvir aí? Só deixa eu cair aqui o microfone. Aí. Consciência de todas as suas responsabilidades, deu certo? Colocou? Beleza. Até aqui o Lúcio do lado é paz, né? Tá? Então, o analista, o que é que ele quer? Ele quer exatamente que o paciente, a partir desse sofrimento humano, que ele consiga suportar as tensões, né, pessoal, do seu dia a dia, que ele consiga fomentar autocuidado, que ele se cuide em suas necessidades mais básicas e nas suas fragilidades. A partir do seu padecimento psíquico, o manejo clínico deve estar adaptado às necessidades desse paciente. Percebe que não dá para a gente fazer uma receita de bolo para cada um? É como o paciente, né, se percebe em suas dores, então eu tenho que alimentar essa clínica dando a Márcio, dando a Joana, dando a Raíssa, dando a Tereza, dando, espelhando essa dor, para que ela se enxergue na sua própria fala, para que ela se enxergue na sua própria angústia. Então, essa posição subjetiva vai começando a ser criada e vai se criando uma certa autonomia. E o paciente, na medida em que ele fala, na medida em que ele se expressa, na medida em que ele diz algo sobre ele, sobre o seu grande outro, ele vai deixando de ser escravo desse próprio desejo. Sobretudo esses desejos que são os mais regredidos. Deixa eu segurar ele que é melhor. Segundo ele, que são os mais regredidos, tá? Então, esses níveis de tolerância às frustrações vão sendo melhor trabalhadas pelo próprio paciente, tá certo? Então, esse quadro que está aqui na nossa frente mostra algumas modalidades de trabalho. Eu, particularmente, me identifico muito com elas, porque a partir dos momentos em que os pacientes vão chegando, eu vou percebendo a estrutura preponderante, né? Nós temos essa mescla, né? Por exemplo, você tem uma neurose obsessiva que é muito próxima de uma paranoia. Duas manifestações de duas estruturas diferentes, né? Então, veja, nós precisamos perceber essa maneira de que esse paciente se angustia e, a partir daí, estabelecendo essas metas, né? Então, a conduta da gente, pessoal, ela vai variar de acordo com essa singularidade. E ela é específica de cada caso. O diagnóstico dentro desse contexto, ou seja, a definição dessa estrutura, essa hipótese diagnóstica, ela é muito importante e ela é trabalhada com base em 4 grandes pilares. Quais são esses pilares? Primeiro, a subjetividade do paciente, ou seja, como ele se vê e como ele vê o mundo, né? A subjetividade fala do sujeito, fala da sua posição, da maneira que ele padece, da maneira que ele enxerga o outro, da maneira que ele se vincula. O diagnóstico também é trabalhado com base no pilar do sujeito da história, ou seja, qual é a história que envolve a vida desse paciente até o presente momento em que ele adentrou a sua clínica. O sujeito do direito, o que esse paciente reivindica? Ai, não, meu marido não me ama, minha esposa não me acompanha, ai, não, ninguém me aceita na família, eu não sou amada como eu deveria, eu estou aqui sozinho num país distante, eu não consigo arrumar ninguém para me acompanhar, ninguém acredita em mim. São várias situações que trazem uma certa reivindicação por parte desse paciente. E existe, então, o sujeito do desejo. Vejam, uma subjetividade compondo um diagnóstico com base em 3 facetas desse sujeito. Um sujeito que se compõe por uma história, um sujeito que se compõe por uma reivindicação e um sujeito que se compõe por um desejo. Quando eu consigo definir essa estrutura, a partir dessa percepção, o que ele deseja,
qual é a história dele, o fragmento da história dele que o acomete e o que ele reivindica, eu começo a trabalhar a direção do tratamento. Não existe, pessoal, você fazer um tratamento, estabelecer um tratamento psicanalítico sem uma estratégia. Eu preciso estabelecer uma estratégia, eu preciso receber a anamnese desse paciente, eu preciso entender os seus complexos, eu preciso entender como ele se posiciona com relação à sua família, qual é o fato mais marcante dessa relação com os seus grandes cuidadores iniciais, a saber, o da função paterna e da função materna, para poder estabelecer uma direção ao tratamento. O analista, ele não dirige nem o paciente e nem o discurso do paciente, mas ele dirige o tratamento. Então, quando a gente começa a perceber isso, vamos fazer aqui agora um paralelo para a gente trabalhar nessa estratégia, entender qual é o perfil de cada um. Qual é o perfil desse paciente na atualidade? Qual é o perfil desse psicanalista? Né? Aonde que eu me encontro? Eu tenho aqui a minha analista, que é a Leoneide, tenho a minha supervisora, que é a Monique, né? Então, qual é o meu perfil enquanto paciente? Né? E qual é o meu perfil enquanto profissional? Então, o perfil do paciente se estabelece muito, está muito ampliado para o atendimento de crianças, de adolescentes, de idosos, casais. Está tendo uma crescente procura de pacientes que não neuróticos, como os borderlines, os somatizadores. Por exemplo, eu atendo uma paciente que ela, psicoticamente, ela é esquizofrênica, tá? Graças aí a questão do empenho dela no processo, a preponderância dessa estrutura já está sendo muito bem reduzida nesse trabalho multidisciplinar feito com os psiquiatras, né? Que isso é muito importante. Nós estamos tendo uma presença mais marcante, né, do uso de psicofármacos, ou seja, cada vez mais pacientes chegam na nossa clínica, chegam à clínica com um receituário de medicação, né, com vários remédios. E nós temos pacientes que estão buscando por soluções rápidas, tratamentos mais curtos, dispendiosos, e a terapia analítica ela não dá essa garantia. Ao passo que nós temos esse perfil dos nossos pacientes, pessoal, o perfil do psicanalista hoje, ele é um perfil de contemporâneo que ele é muito mais neutro, ele tem muito mais neutralidade. Ele tem hoje muito mais uma aplicabilidade da sua pessoa real, ou seja, ele não despreza as suas angústias, né, a sua dose de adoecimento psíquico. O analista ele tem os seus acometimentos. O analista hoje ele está muito mais atento à comunicação não verbal, ou seja, o que está por trás desse não dito, o que está por trás desse actions, né? Desses actions. Tanto os actions, ou seja, as atuações do paciente dentro da clínica, quanto os actions outs, né? Ou seja, como ele atua fora da clínica. A atividade interpretativa hoje está numa crescente no perfil desse analista. A criatividade, por exemplo, o uso das tecnologias hoje favorece e muito a questão da própria terapia. Né? A formação múltipla, nós temos hoje psicanalistas que são militares, psicanalistas que são médicos. Eu acredito que se Freud fosse atualizar a sua obra hoje, ao invés de fazer uma carta de recomendação aos médicos, ele faria uma carta de recomendação aos professores, aos administradores, aos militares, aos pedagogos, aos psicopedagogos, aos psicólogos, porque existe uma formação múltipla, né? Essa questão também da interdisciplinaridade, né? Então, da questão da interdisciplinaridade, tá? Então, o trabalho hoje dentro da terapia é feito com vários outros profissionais. Então, por exemplo, eu tenho um paciente meu que é o paciente meu do Rio de Janeiro, que ele faz um trabalho paralelo com a psicóloga e faz análise com a gente. Isso está tendo um efeito na clínica? Pelo menos visivelmente, para mim, não. Entende? Não sei como está para outra profissional. Eu tenho pacientes minhas que são psicóticas, né, esquizofrênicas, que o contato com o psiquiatra, com o tratamento que ela recebe, ajuda na condução do tratamento. Então, existe sim a questão da interdisciplinaridade. É muito importante atenção para isso, tá, pessoal? Dentro desse manejo clínico, é muito interessante também a gente saber que a psicanálise ela não foca na cura, né? A cura em psicanálise ela não é objetivo, pessoal. Eu não quero curar, eu não posso cometer esse pecado capital de ter essa ambição terapêutica, ou seja, essa ambição de curar o meu paciente. A cura em psicanálise ela não é um conceito psicanalítico e nem é um critério.
Em terapia, a cura, pessoal, não significa que a ferida deixou de existir, mas significa que ela não controla mais a sua vida. Ou seja, o paciente começa a entender o seu discurso, começa a entender o seu processo, e na medida em que ele vai mudando a sua fala sobre as suas dores, aquela fala que era um trauma vai sendo explicado, e como é um trauma e sendo explicado, vai deixando de ser trauma para ser um fato, para ser uma lembrança, que não traz mais a mesma supressão emocional, que não traz mais aquele aperto e aquela angústia. O que é o trauma? É algo que não precisa ser obrigatoriamente um grande evento, mas algo que eu não entendi em um momento em que o meu aparelho psíquico não estava preparado para receber aquela vivência. Se eu não entendo, eu recalco. Se eu recalco isso, se isso fica reprimido, vira trauma. Se é trauma, vai tentar acender a minha consciência de uma forma disfarçada, via sintoma. Então, na medida em que eu entendo essa dinâmica, eu vou percebendo que a cada vez que o paciente abre a boca para falar, cada vez que ele se expressa, ele está deixando de passar ao ato. Quanto mais fala, menos ato, tá? Então, nós, sem dúvidas, dirigimos a cura, né? O primeiro princípio dessa cura é que você não deve direcionar o paciente. Então, quando nós vermos a palavra cura, entenda que é sinônimo de processo, que é sinônimo de percurso, que é sinônimo de trajeto, tá bom? Esse manejo clínico, pessoal, acontece também aqui dentro dessa dinâmica, né? Esse slide aqui que a gente fez, para poder explicar bem como eu percebo esse processo. Veja, o que a gente tem nesse caldeirão aqui? Nós temos as reminiscências do analista, que se misturam com as reminiscências do paciente. Eu tenho o conteúdo recalcado do analista, que se mistura com o conteúdo recalcado do paciente. Eu tenho os fatos do analista, que se misturam com os fatos do paciente. Eu tenho as lembranças do analista, que se misturam com as lembranças do paciente, e eu tenho os fragmentos da história do analista que se misturam com os fragmentos da história do paciente. Então, o processo analítico, ele é movimentado por essa interação, por esse deslocamento que acontece desse consciente instrumental analítico com o consciente adoecido do nosso paciente, com esse inconsciente adoecido do paciente. Então, esse processo, essa roda viva que está aqui, deve ocorrer como uma articulação. Júlio, mas como é que é isso? Eu faço isso controlando? Não, porque se você fizer controlando, você não está usando o seu consciente. O seu inconsciente, você está usando o seu consciente. Se você colocar nessa escuta um controle, um domínio, se você colocar uma seleção, se você der uma certa predileção para um determinado fato, você não está usando o seu inconsciente. Então, Júlio, como é que você escuta? Qual é a ideia de escutar? A ideia de escutar, eu estou escutando o paciente e vivendo essa história. E vendo essa história, e construindo essa história. E, de repente, nessa fala, vem algumas coisas que despontam como estranho. Não é? Que despontam como estranho. A pessoa dizer que um ferro de passar roupa é um objeto mais importante da vida dela, isso soa estranho, isso soa ilógico. Um paciente dizer para você que de repente ele tem, de repente não, que dizer para você que ele não consegue mais amar o filho como ele um dia amou, ou seja, por que esse amor acabou? Então, explicar essas coisas que por vezes não encontram uma resposta lógica, vão fazendo o contato do inconsciente, e de repente o meu inconsciente se toca com esse inconsciente da paciente. Então, dessa articulação tem que sair conexões. Ou seja, nisso que me soa estranho na minha escuta, gera uma pergunta que vai fazer um enlace, em que você passa a ver o paciente, né? Eu não sei se o pessoal aqui assistiu aquele filme do Avatar, não sei o que das águas, né? Uma coisa das águas, em que o Avatar, na hora em que eles se encontram, né, com os animais do mar, né, com as baleias, com os peixes, eles pegam o rabo e encostam o rabo dentro de uma parte do corpo e ele passa a ver, olha, te vejo. Ou seja, tem que criar uma conexão. O que eu estou querendo ver? Eu estou querendo ver isso que está por trás da cortina. Isso que não é consciente, isso que está por trás do que está dito. Então, na hora que eu estabeleço essa conexão com o paciente, com esses sentidos que lhe escapam, eu começo a perceber a origem do seu transtorno. Eu deixo de focar nos porquês, né? Eu passo a focar nos porquês e não nos quês que estão acontecendo dentro do setting, dentro da terapia, né? O porquê que ele sente isso? O que ele sente? Falta da mãe. O porquê que ele sente a falta da mãe? Essa é a minha pergunta. Tá? É uma pergunta que está além. Então, esse processo analítico, ele envolve tudo isso, né? Então, esse manejo clínico, pessoal,
eu coloquei aqui algumas ações que eu julgo importante, que eu trago para a minha clínica, que são, obviamente, que isso aqui não satura, né, o assunto dessa parte do manejo, existem muito mais, né, você pegue aí essa tela, multiplique por umas 20, que é o que tem, né, mais ou menos aí dentro dessa citação rápida, tá? Então eu citei aqui algumas, né, dentro desse manejo, que é a capacidade de fazer um movimento em direção a si mesmo e às outras pessoas, é um objetivo da terapia. Um outro objetivo para a direção do tratamento, promover a tomada de consciência, fazer com que o paciente, através do meu desejo único de analisar, o meu desejo não é que o paciente se relacione com o seu sofrimento, o meu desejo é de analisar, o único desejo do analista é esse. E a partir desse meu desejo, proporcionar, na medida do possível, esse relacionamento com o seu sofrimento, que a gente busque o sujeito do inconsciente, que o paciente reconheça as suas visões viciadas sobre a vida, sobre o mundo, percebem? Então, por trás dessa única matéria do analista, que é analisar, entender esse ser que está ali com você, essa alma que está com você, vários objetivos secundários vão se estabelecendo. Então, a partir disso aí, a gente começa a entender que essa estrutura é esse modo é o modo de um sujeito falar, é o modo dele se constituir, né? É o seu discurso, é o jeito que ele se posiciona como emissor de mensagens. Essa constituição subjetiva, ela tem como base, pessoal, essa operação simbólica. O que é o simbólico? O simbólico é aquilo que me traz uma mensagem que representa algo, não é? Que traz essa representação, que me diz algo sobre um fato. Por exemplo, uma lembrança é um tapa na cara. O que é a mensagem? O que é a reminiscência? É a dor de ter recebido um tapa na cara de quem era para me amar. Como é que isso se simboliza hoje? Eu não gosto de abraços, eu não gosto de estar perto. Percebe? Então, essa operação simbólica marca a própria constituição da neurose, né? O perverso, por sua vez, fazendo aqui uma ponte rápida, ele não tem esse simbolismo, ele vive o seu gozo, ele vive essa sua dor tal qual ele viveu na sua infância, tá certo? Então, o grande balizador, o grande pilar que faz o destrinchamento das estruturas é exatamente a presença da castração. Então, se eu tenho castração, existe castração? Sim. Então, eu vou ter um recalque e uma recusa. Um recalque no caso da neurose e uma recusa no caso da perversão. Se eu não tenho uma castração, ou seja, eu não tenho o nome do pai estabelecido, se eu não tenho essa ameaça da castração, eu vou ter uma foraclusão e logo uma psicose. Então, o grande pilar que divide as três estruturas é a presença da castração, tá? Para a gente ir somando isso aos outros conceitos, tá certo? Deu aqui uma desfigurada, mas dá para a gente entender aqui, ó. As estruturas clínicas, elas não partem do princípio do diagnóstico em si, tá? Não é, não, agora ele é neurótico, eu vou tratá-lo como neurótico. A gente tem que estar sempre buscando escutar essas vozes que falam dessa perversão, essas vozes que falam dessa psicose e essas vozes que falam dessa neurose. Então, o diagnóstico, a estrutura do sujeito e a análise precisa... Não sei se a gente consegue tirar um pouquinho essa bolota, que eu acho que ela deu uma desconfiguradazinha. É, tá certo. Então, mas se não der, não tem problema. Tá? Então, essa questão aqui do diagnóstico, mas quando eles forem receber, eles vão receber normal, né? No slide vai estar. No seu tá tranquilo. Então, veja, a questão do diagnóstico, ele vai exatamente desse entendimento psicanalítico, partindo da evidência, não do sintoma clítico, né? Mas daquilo que há de estrutural, daquilo que há da constituição do sujeito. O diagnóstico não parte do sintoma. Cuidado com essa situação, tá? Quando eu vou falar da estrutura do sujeito, tá ok? O tratamento psicanalítico do diagnóstico, por sua vez, deverá, a partir dessas algumas sessões, determinar qual é essa estrutura e como a análise vai acontecer a partir disso. Tá? Então, o tratamento psicanalítico ele depende do item anterior, do diagnóstico, tá certo? Para poder trabalhar-se na clínica, e essa deverá ser exatamente a questão de como isso vai acontecer na clínica, né? Já a análise, que é o fruto dessa mistura do diagnóstico com a estrutura, vai partir exatamente dessa questão da construção subjetiva do paciente, dessa forma de ver o mundo, dessa postura que ele ocupa frente aos seus grandes vínculos, né? Frente aos seus grandes propósitos com a própria terapia, tá, pessoal?
Então, as estruturas clínicas, pessoal, elas ditam dessa construção da subjetividade, as formas de sofrer, né? Então, quando nós estamos falando de estrutura clínica, eu estou falando de forma de sofrimento. Eu estou falando da forma pela qual eu me estabeleço diante das minhas vinculações. Eu estou falando da forma pela qual eu me conecto, né, com o meu analista, que eu me conecto com a terapia, que eu me conecto com a minha construção, tá certo? Só esperar o Lúcio aqui encaixar ali o slide para a gente dar continuidade e não perdermos a sequência. Só um minuto, pessoal. Tá bem lá atrás. Continua. Lá pro finalzinho? Não, tá bem lá atrás. Eu tava lá atrás. Pode voltar. Bem lá atrás. Opa, tá aí. Pode deixar que daqui eu controlo. Pronto, beleza. Então, ó, o entendimento psicanalítico a partir do diagnóstico, da estrutura e da análise, tá? Então, a estrutura clínica, ela vem falar dessa subjetividade, dessa forma de sofrer, dessa forma de ser. Tá? Então, esses modos de relação do indivíduo com o mundo e com o outro ditam da estrutura clínica. Então, o processo da psicanálise, pessoal, eu fiz aqui, coloquei essa gravura do psicanalista lá de Fortaleza, né, o Sérgio, né? Mandar aqui um abraço para ele, que ele faz essas apostilas de forma espetacular. Olha só a psicanálise trabalhando com a associação livre, trabalhando com os objetivos da psicanálise, ou seja, a melhora do estado psíquico. A minha clínica tem que vencer essas amnésias, né? Tem que vencer esses recalques, tem que tornar consciente, tem que superar resistências. A superação das resistências é o fundamento de toda a teoria. Tá? Então, a psicanálise trabalhando com as suas indicações, né, com as suas contraindicações, com as suas exigências. Então, esse é o método psicanalítico. E quais são os pacientes que nós encontramos, que vocês que ainda vão iniciar esse percurso da clínica vão encontrar na clínica? Então, nós temos o paciente, e aqui eu quero mandar um abraço para as minhas pacientes, tá, que estão aqui conosco aqui, né? A Gardene, a Karine, a Marli, né? Todas as nossas pacientes aí de Formosa, as pacientes aqui de Brasília, tá ok? Então, quais são os tipos de pacientes, né, que a gente encontra na clínica? Pacientes fragilizados, né, analisando o que é fragilizado, ou seja, ele passou por várias dificuldades e traumas sucessivos, né? Ele não vê a luz no fim do túnel, né? Esse é o paciente fragilizado, né? Um paciente desconfiado. Qual que é esse daí? Esse paciente que vai entregando os conteúdos a conta-gotas, para ver se pode confiar no analista, né? O bom analisando é aquele que quer agradar o analista e ser exemplar, né? Ele fala bastante, associa livremente, nunca falta, paga adiantado. Eu, particularmente, eu coloquei esse slide para falar dessa característica, mas eu, particularmente, aqui nessa parte do bom analisando, a gente tem que estar entendendo essa estrutura para poder manejá-lo com ele de uma forma mais adequada, tá? O analisando silencioso, quem é esse analisando? É aquele analisando em que o silêncio pode ter inúmeras razões, né? São pessoas mais introvertidas, que pensam muito antes de falar, pode ser um sintoma, né? Pode ser um sintoma. A pessoa sempre foi muito silenciada, sempre foi muito calada, sempre teve aquela questão do engole o choro, cala a boca, não fala. É esse tipo de paciente que vai chegar na clínica. Existe o analisando contestador. Quem é esse analisando? Ele é resistente às pontuações do analista, né? Ele nega os seus mecanismos de defesa, ele adora dizer que não concorda, né? Ele adora dizer que não entendeu, que você está errado, e tem aquele analisando que é autossuficiente, né? Que é aquele tipo de analisando que vem com a queixa, sabe qual é o evento, ele já vem pronto, né? Vem com o evento traumático ocasional ao seu trauma, e toda a sua energia está em direcionar a culpa exatamente para alguém. Ele já tem toda a sua teoria montada. Então, é importante a gente perceber esse perfil de paciente para a gente ir encaixando mais a nossa estratégia, tá? E quando eu falo desse processamento, pessoal, da estrutura psíquica, eu não posso deixar de considerar também essa tríade, né? Que é a cultura, que é a função materna e esse pai simbólico. O que é a cultura? A cultura é aquele ente, né? É aquele ente do meu externo que vai ensinando a criança o que é ser humano naquele lugar em que ele habita.
Ai, não, se eu estiver no Brasil, a cultura é uma, se eu estiver em Portugal é outra, se eu estiver na China é outra. E essa cultura me molda, essa cultura me cercia, essa cultura me castra, tá? Quando eu falo da função materna, eu vou exatamente vendo o ente que vai satisfazendo a criança em suas necessidades e desejos. O que vem a substituir essa mãe hoje? Será que é o dinheiro? Será que é o amante? Será que é o patrão? Quem exerce essa função? E esse pai simbólico, que não é necessariamente esse pai real, mas é aquele que tem a função de interditar a criança junto à sua mãe. E a mãe junto à própria criança, estabelecendo nesse limite nessa relação. Então, quem é esse pai simbólico? Então, a estrutura psíquica, quando eu estiver recebendo esse paciente, eu preciso entender em que cultura ele está inserida, né? Aí eu vou atender um índio, qual é a cultura desse indígena? Eu vou atender uma pessoa que mora, né, de repente, vem da África, qual é a cultura dessa pessoa? Eu vou atender uma pessoa que já está há 30 anos morando na Austrália, ela já não tem mais a cultura arraigada tão grande do Brasil. Que cultura é essa da Austrália? Então é muito importante nós percebermos essas nuances, tá? Então as estruturas clínicas é muito importante também a gente perceber que ela não movimenta a totalidade de todas as estruturas possíveis, mas sim de combinações. Então, quando nós estivermos fazendo essa avaliação, não é interessante a gente dizer esse paciente é neurótico, esse paciente é perverso, esse paciente é psicótico. Eu, particularmente, eu percebo como. Qual é a fala que me traz a faceta neurótica? Qual é a fala que me traz a faceta perversa? Qual é a fala que me traz a faceta psicótica? Não é? Como é que eu simbolizo isso? Como é que eu consigo identificar isso dentro da minha clínica? Então, essas instâncias psíquicas, elas acontecem e existe, é só você imaginar uma espécie de gráfico, né? Uma forma preponderante de existir. Nós todos, a grande maioria, né? Não tem uma estatística disso, mas nós somos preponderantemente neuróticos. Mas isso não quer dizer que a minha parte psicótica não exista. Por exemplo, um obsessivo, um neurótico obsessivo, a gente vai ver isso mais à frente, ele tem pontos em comum com um paranoico, né? Com aquele que é um psicótico na modalidade paranoia, de paranoia. Então, nós temos enlaces entre as estruturas, tá? Então, elas se dinamizam em conflitos psíquicos que impedem esse sujeito de aproveitar a sua existência de forma mais prazerosa, tá bom? Então, as estruturas clínicas, pessoal, elas precisam ser compreendidas, né? A partir do diagnóstico que nós fazemos, como nós falamos anteriormente. Mas olha como é que ele se diferencia do diagnóstico médico para o diagnóstico psicanalítico, né? Então, enquanto o sintoma para o médico é uma doença, para a gente é uma formação do inconsciente. É esse substituto que representa esse trauma que não pode ascender. Enquanto no médico nós temos mais de 300 transtornos, nós temos 3 estruturas básicas, que foram as que nós vimos aqui durante a semana. Enquanto o médico entende esse paciente como universal, nós entendemos ele como individualizado. Não, o câncer que dá em João é o câncer que vai dar em Maria, é a mesma constituição, com as mesmas causas. Então, a medicina, ela trabalha esse paciente enquanto objeto, e para a gente, o paciente, ele tem que virar sujeito, né? Ele precisa migrar dessa condição de receber a ação do verbo do outro e passar a ser o sujeito do seu próprio verbo. Tá? Então, os meios que nós utilizamos, associação livre, atenção flutuante, enfim. Tá? Então, as considerações para esse diagnóstico e psicanálise tem que passar por essa lógica do inconsciente, tem que passar por essa capacidade do paciente de simbolizar. Eu tenho que avaliar como é, na hora que eu identifico um trauma, eu preciso entender qual é a capacidade que ele tem de simbolizar, como é que ele simboliza esse trauma. Eu identifico esse trauma, eu sei de onde vem esse trauma, eu já entendi esse trauma na cena. Como é que ele simboliza? Eu preciso perceber essa comunicação, a maneira que ele aperta a almofada, a maneira que ele senta, se ele deita ao divã, se ele não deita ao divã. Né? Nós temos pacientes lá em Formosa, né, que já vão ao divã naturalmente, né, já deitam naturalmente ao divã, outros preferem ficar sentados, alguns, quando chegam no momento durante a terapia, chegam a pegar determinados objetos no momento de mais tensão, roem as unhas. Então, eu preciso entender essa comunicação não verbal. Né? Esses cuidados corporais, o paciente está bem, está com a higiene feita, ele está banhado, ou ele vem todo sujo para a sessão, né? Ele
vem mal arrumado. Eu não estou dizendo que você não possa atender uma pessoa mal arrumada. Eu não estou dizendo que você não possa atender uma pessoa em sua situação de rua, tá, pessoal? Eu estou falando que, dentro de uma normalidade, se eu não estou indo à rua atender um paciente que é um morador de rua, e esse paciente não está nessa condição, por que ele está andando assim, tá? Então é muito importante nós fazermos essas percepções, né? Então, aqui nesse quadro, quando eu começo a articular o manejo de acordo com as estruturas, eu vou percebendo que o caminho do neurótico, o caminho do perverso e o caminho do psicótico tem percursos diferentes para chegar até o seu objetivo. Tá? Olha só o caminho do neurótico. Ele sabe que ele tem um obstáculo. E o que é que ele faz? Ele desborda para chegar nesse objetivo. Olha o caminho do perverso. Ao invés de desbordar esse obstáculo, ele passa por cima desse obstáculo, porque esse obstáculo não existe, não pertence à realidade dele, não é do mundo dele. E ele chega até o seu objetivo. Que objetivo é esse aqui? É a descarga, né? É a descarga da pulsão. Nosso pessoal da turma, a turma da manhã, qual é? A pessoal da T10, tá certo? Amanhã nós vamos falar sobre isso lá no desenvolvimento das fases psicossexuais, né? E o caminho do psicótico, né? O caminho do psicótico é exatamente esse, em que ele busca várias formas, ele cria os seus caminhos, ele cria suas trilhas, as formas de chegarem até aquilo que ele quer. Seja isso errado ou não, tá? Então, o perverso, a nossa faceta psicótica, a nossa faceta perversa e a nossa faceta neurótica, tá ok? Tem os seus caminhos, tá? Então, o neurótico, quando eu penso na clínica, ele tem que buscar esse rearranjo, né? Ele foge, ele evita esse fragmento. Então, há uma demanda de se ter uma sensibilidade muito grande por parte desse profissional, do analista, de saber em que terreno ele está falando, o que ele está puxando da fala desse paciente. Tem que ter uma cautela, um manejo muito sensível, porque às vezes você puxa uma fala do paciente, vem uma fala que desaba a sessão, cai a sessão. A gente não sabe qual palito que a gente vai tirar e em que a casa vai cair. Então eu preciso ter uma certa sensibilidade para perceber essa dor. Por quê? Porque esse paciente, o neurótico, ele vai evitar isso. As suas resistências vão fazer com que ele não traga para cá, para o campo da consciência, essas dores. Já o psicótico, pessoal, quando chegar na clínica, ele vai criar outra realidade. Ele vai criar nos seus delírios personagens fictícios, ele vai dar nomes próprios para animais, ele vai conversar com seres, né, inanimados, ele vai conversar com a árvore, ele vai conversar com a porta, ele vai entender que ele está sendo perseguido, ele vai delirar. Mas tem uma coisa em comum, tanto para a neurose quanto a psicose, que é o mesmo mecanismo, que é a frustração. A frustração é a raiz dessas duas estruturas. Tá? Frustração de quê? De não ter esses desejos infantis realizados. Né? As exigências da realidade no mundo externo ou do superego no mundo interno, tá bom? Então, é importante a gente frisar esse neurótico com o psicótico, porque dita do segundo momento da psicanálise, né? No primeiro momento nós temos ali a neurose com a perversão e depois a própria neurose se degladiando com a psicose, tá? Então, esses traumas de infância, olha só, pessoal, no neurótico, né? Eu já estou aqui manejando a clínica dentro das neuroses, ó. Manejando a clínica, eu estou entrando agora no momento já da metade aqui para o final da nossa apresentação. Eu vou manejar agora algumas pautas de prática clínica. Pessoal, essas pautas não encerram mais nem de perto, não chegam nem perto. Eu nem tenho a noção da dimensão do quão de teoria nós temos ainda para ver, que não vai dar tempo, eu digo sempre para os meus pacientes, né? 4 vidas, cada uma com 200 anos, não dá tempo de ver tudo, de estudar tudo. Tá? Então, nós vamos ver aqui uma rápida pincelada de um manejo dentro de cada estrutura. Veja, então, o neurótico, no caso neurótico, nós podemos conduzir essa sessão de forma mais aberta. Por quê? Porque ela é uma estrutura que lida melhor com... Porque é pergunta boa de prova essa, né? Por que eu posso conduzir na minha prática clínica a minha sessão de forma mais aberta? Porque a estrutura neurótica lida melhor com a realidade e faz associações melhores. Já o psicótico, olha só o sinalzinho aqui de importante, né, que eu tirei lá do WhatsApp, né? Ele tem as características mais instáveis e, por conta disso, ele está mais propenso a desenvolver comportamentos mais nocivos. Por isso que na apresentação do Solon,
que falou sobre a psicose, ele falou da importância de você ter primeiro o estabelecimento de um portal de segurança na sua clínica, né? Não atender com a porta fechada, ter pessoas por perto. Por quê? Porque o psicótico, ele em um surto, ele pode de repente te atacar com uma faca, ele pode de repente querer pular de uma janela. Então, ele está propenso a desenvolver comportamentos mais nocivos. Por isso que é muito importante, se você vai atender um psicótico, saber como é que ele está dentro da sua clínica psiquiátrica. Está acompanhado pelo médico, está medicado, está tomando a medicação, qual é a percepção desse psiquiatra, qual é a percepção que ele tem sobre a questão da estruturação dele. Então, esse contato, essa interdisciplinaridade é muito importante. Então, esses pacientes que são portadores dessa estrutura neurótica, pessoal, eles caracterizam exatamente por esse grau de sofrimento de adaptação. Eles não estão adaptados, nós não estamos adaptados em alguma área importante da nossa vida, seja na área familiar, na social, na sexual, na profissional, né? Enfim, em alguma área nós não estamos adaptados, estamos com um certo grau de sofrimento. Então, essa clínica, ela vem exatamente dessa questão, né? O Lúcio fez uma vez um congresso também sobre criança interior, né, Lúcio? Sobre as feridas, né, da criança interior. Então, essa criança interior, ela sofreu trauma de abandono, ela sofreu trauma da injustiça, ela sofreu trauma de traição, ela sofreu trauma de rejeição, e isso deixou dentro dessa constituição dela o egocentrismo, o perfeccionismo, deixou nela essas preocupações excessivas, deixou nela esses comportamentos exacerbados, deixou nela esses comportamentos perversos, né, como a gente viu com a Zete, da questão da situação da fronteirismo, aquele nome que ela falou, daquela perversão, eu esqueci agora o nome. Se a Zete estiver aí, depois só me lembra aquela do ônibus, Zete, aquela perversão do ônibus em que o perverso, ele chega ali e se aperta, né, com as pessoas ali para ter o seu gozo, tá? Então, esses graus de sofrimento, eles surgem exatamente disso. Então, esse paciente neurótico que vai chegar, e aqui eu estou falando também de mim, ó, porque eu sou paciente. Então, quando eu vou para a minha consulta com a Leoneide, eu vou com essas marcas. Assim como as minhas pacientes chegam com as delas. Então, o neurótico, ele vai ser um paciente com um comportamento mais estável, ele lida bem com a realidade, mas pode acontecer na clínica, né? Eu não sei se a Neiva está aqui conosco, né? A Neiva está aí? Nós tivemos uma situação lá em Formosa, na clínica, que uma paciente chegou para ser atendida, só que ela chegou muito triste, muito debilitada, e entrou em um surto, uma crise de ansiedade, e teve que ser levada direto para o hospital. Então, nem sempre esse comportamento é estável, tá? Esse comportamento é estável aqui porque é o natural, mas às vezes podem acontecer determinadas situações diferenciadas. Tá certo? Não, foi com a Neiva que ela foi. Tá? Então, não foi a Neiva, ela foi com a Neiva, entendeu? Então, nós temos aí uma gerência, ela gerencia bem as suas emoções, dividindo a sua energia libidinal, ela tem um senso de realidade bem melhor e bem mais fundamentado. Tá? Esses pacientes neuróticos, né? Esses que são. Por que eu estou falando mais da neurose nesse manejo clínico? Porque aí é a grande fatia, né? O grande gráfico, no grande gráfico, né? Eu estou falando aqui com relação ao grande outro, mas no gráfico é onde tem ali a estrutura maior, o pedaço maior. Então, dentro desse manejo clínico com as neuroses, o que eu devo fazer, Júlio? Então, como esses sintomas surgem depois de uma experiência negativa, eu preciso trabalhar na minha clínica esse conteúdo traumático. Eu preciso identificar essas angústias que não estão nomeadas. Eu preciso proporcionar a esse paciente que ele tome consciência da sua experiência, elaborando-a e reintegrando-a. Tá? Eu preciso favorecer nessa análise que ele elabore o seu trauma, que ele veja o seu trauma. Eu preciso trabalhar dentro dessa neurose com fatores que muitas das vezes vão para o corpo, ou seja, somatizam, psicossomatizam. E olha aqui quantos fatores tem dessa psicossomática, né? Às vezes fixações, e amanhã nós vamos trabalhar isso na nossa aula lá com a T10, né? Lá no shopping, né? Nós vamos trabalhar essas falhas, nós vamos trabalhar essa purificação do quanto a pessoa se acha pura demais, normal demais, nós vamos trabalhar as condutas dela. Então, olha quanta coisa tem aqui para a gente entender como essa neurose pode reverberar no corpo. Quando existem pacientes que vão para uma bateria de exames e o médico diz, você não tem nada. Isso é emocional.
olha aqui a causa, né? Está aqui exatamente nesses acometimentos, tá certo? Então, é muito importante nós estabelecermos a interpretação analítica, né, dentro dessas neuroses, principalmente no ato analítico de estabelecer pontos de angústia nesse paciente a partir da transferência que ele me dá. Então, para o neurótico, pessoal, qual é a estratégia, Júlio? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que migrar essa angústia, eu tenho que pegar essa angústia, eu tenho que manejar essa angústia, essa neurose de angústia e migrá-la para uma outra casinha. Qual é a outra casinha? Para transferência, uma neurose de transferência. O meu analista já não me atende da mesma forma. O meu analista é muito chato. Eu já tive pacientes já que me esculhambaram na sessão, assim, com palavrões, desligaram o telefone na minha cara e depois de meia hora me ligaram novamente. Eu já tive pacientes que, de uma certa forma, já fomentaram sentimentos pela gente. Né? Já tive pacientes que tiveram resistências com relação à fala por entender-me, né, numa localização de pai. Então, é muito importante esse ato analítico de fazer a migração dessa neurose de angústia para a neurose de transferência. Então, vamos ver aqui, em alguns casos, né, bem rapidamente, alguns exemplos apenas, muito superficiais, tá? Por exemplo, quando eu tenho um neurótico histérico, não existe histeria sem conversão, tá? Da mesma forma que eu falo que cura em psicanálise é processo, quando eu falo em histeria, eu tenho conversão, eu tenho somatização. Júlio, a paciente é histérica, eu pergunto, em como ela somatiza? Em que parte do corpo ela está se afetando? Júlio, não tem a somatização, então ela não é histérica. Tá? A histérica, obrigatoriamente, tem que ter essa pauta da conversão. Então, muitas das vezes, esse paciente histérico, neurótico histérico, ele vai chegar na clínica convidando-nos a nos sensibilizar e nos compadecermos da condição dele de vítima. É só lembrar o caso de Ana O, né? Ana O era muito isso, né? Então, de modo que a gente fique aliado desse paciente contra os seus inimigos. É a minha mãe que não presta, é o meu pai que não presta, é o meu marido que não presta, é a minha esposa, e o paciente está esperando que você fale algo em uma narrativa parecida com a dele. E o que eu faço? Júlio, aqui eu tenho a postura do paciente. E o que eu faço? Qual é a estratégia? Como é que eu trato isso no manejo clínico? O analista deve permanecer atento, nós devemos permanecermos, né, atentos e pedir para que ele refaça essa narrativa. Quando ele refaz essa narrativa, pessoal, ele vai perceber que talvez ele não seja tão vítima, assim, de como tudo aconteceu. Ele vai perceber, quando ele começa a recontar onde tudo começou, ele vai perceber que ele está chateado com o filho, mas, na verdade, ele não deixou aquele livro para o filho estudar. Eu estou cobrando que o filho estude, mas eu não deixei o livro lá. O livro foi comigo na minha bolsa. Né? Eu me lembro aqui, não vou falar nomes, mas teve uma cantora, né, internacional, que não foi aqui no Brasil, que ela chegou para uma das pessoas que estava tendo show e reclamou que ele estava sentado e não estava dando lugar para uma mulher, que seria um fato normal de uma educação, né? Você dá o lugar para a mulher, só que aquela pessoa era uma pessoa cadeirante. E a pessoa, não, eu não vou dar porque eu não consigo ficar em pé. Então, olha só, quando eu reconto muitas das vezes do que eu sinto, eu reconto e vejo, cara, será que eu estou certo no que eu estou falando? Será que ele realmente é uma pessoa mal educada? Não, ele não é mal educado, ele é um cadeirante. Então, quando eu dou ao paciente essa oportunidade dele recontar como tudo começou, eu vou começando a moldar essa fala. Nós trabalhamos sobre a fala. Eu costumo sempre falar isso, né, para os meus pacientes, né? Obrigado, Marlene. É froteurismo. Tá certo, isso mesmo, obrigado, tá? Então, na medida em que eu vou trabalhando com esse paciente, eu vou fazendo com que ele migre de um lugar para o outro, dessa posição depressiva para uma posição esquizoparanoide, né? Eu vou fazendo, desculpa, né? Eles se ocupam numa posição esquizoparanoide e nós precisamos fazê-lo migrar para essa posição depressiva. É uma outra marca do histérico. Então, esse analisando necessita de tempo, não apenas para comunicar a sua verdade, mas também para absorver aquilo que ele mesmo está falando. Vários pacientes chegam na clínica e dizem, Júlio, isso, aquilo. Eu falei, você está ouvindo o que você está falando? Não, eu não falei isso. Eu falei, não, você falou. Ela, jura, eu não falei. Não, você falou. Você quer que eu lhe mostre que você falou? Olha, você me disse assim, 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 assado. Ela, meu Deus, eu não acredito que eu falei isso. Pois é, então o paciente, ele sofre, se angustia exatamente pelo que ele próprio fala. Então a proposta desse analista é exatamente fazer essa espécie de roleplay, né? Troca de lugares, fazer com que ele se ocupe do lugar do outro, né? Estabeleça confrontos, assinale paradoxos, né? Olha como isso tá paradoxo para você, né? Como tá contrário. Você fala que não gosta de fulano, mas você não consegue largar de fulano. Você diz que ele é muito chato, mas é a pessoa com quem mais você
convive, né? É a pessoa com quem mais você dialoga. Isso não é paradoxal? Isso não é, entendeu? Então, essas coisas que vão soltando no ouvido da gente, que ditam de uma coisa ilógica, precisam ser percebidas, né? Olha só a questão das neuroses atuais, né? Muitas vezes nós temos a questão da abstinência sexual, essas práticas de coito interrompido, demora excessiva para o término da relação, coisas que falam de neurose atual que não se estabelecem apenas nesse campo do sexual. Eu preciso o quê? Ver essas desordens sexuais, né? Eu preciso localizar qual é o fator estressante, né? Por exemplo, tem muitos pacientes, eu já tive paciente na clínica, que chega para mim e diz assim, Júlio, eu tenho uma mania, um rito. Todas as vezes que eu termino de ter o meu ato sexual com a minha esposa, eu pergunto para ela, você gozou? Foi bom para você? Foi bom? Ou seja, eu fui suficiente para você? Olha o que está por trás, né? Eu consegui te satisfazer, você me ama pelo que eu te proporcionei, percebe? Em uma pergunta eu preciso entender o que está por trás dessa cortina, né? Olha só na questão da neurose de transferência. Eu estou indo aqui um pouco rápido, pessoal, para a gente não passar do horário, tá? Mas se tiver ao ponto de não entender, tá bacana, a velocidade tá tranquilo, né? Então, veja, na questão da neurose de transferência, né? Então, esse paciente, ele vai chegar na clínica, quando eu conseguir essa neurose de transferência, eu já estou em um outro estágio da análise, porque ele não está mais na sua angústia, ele já está transferindo para mim. Percebe? Então, quando o paciente lhe chamar de palavrão ou ele simplesmente reclamar com você, se alegre. Isso é transferência estabelecida. Você conseguiu cumprir uma das suas atribuições enquanto psicanalista. A transferência é responsabilidade do analista. Ela tem que ser estabelecida. Eu tenho que construir a transferência, eu tenho que construir essa transferência. Como? Através das minhas intervenções, através dos meus cortes analíticos, através da minha escuta, através das minhas chamadas para relembrarmos determinadas coisas de como isso parece com a nossa clínica. Então eu preciso fazer isso. E como é que eu faço a minha postura? Eu relaboro essa queixa. Né? Eu faço essa desconstrução dessas fantasias. Eu levo o paciente a crescer e a entender a sua condição de ser incompleto, de como ele habita nessa angústia, de como isso tudo que ele está vivendo é inerente à sua própria condição. Né? Nós temos essa demanda de chegarmos num ponto de chegada, né? De chegarmos em uma linha final, de termos o sucesso aqui, sucesso acolá, felicidade, e isso é um saco, né? A gente tem, Caligari falava isso, né? O contato Caligari falava isso. Isso é um saco, isso é um porre, você tem que ficar o tempo todo à mercê dessa ditadura da felicidade. E a gente não vive as nossas angústias, a gente não recebe as mensagens que a angústia traz. A angústia, o sofrimento, pessoal, é mola propulsora da clínica. Que mensagem é essa que ela está trazendo, né? Então, veja, quando eu passo para essa outra forma de neurose, a neurose obsessiva, né? Ela é o quê? Esse ciclo doloroso de pensamentos. Esse paciente tem dificuldade de tomar decisões, ele tem medo de se contaminar, de ficar doente, ele tem dificuldade em aceitar mudanças, ele tem essa sensação de estar sempre em dívida, né? E como é que eu faço, como é que eu ajo nessa clínica? Né? Então, eu preciso fazer com que esse paciente reconheça claramente quais são os seus limites. Eu estou vivendo isso hoje na clínica, né? Os seus alcances, as suas limitações com o paciente meu, os seus direitos, os seus deveres. Ele vai entender que naquele perfeccionismo, um exemplo, né? Suponhamos, eu marco com o Lúcio para estar aqui na casa dele de 7h40 e de repente tem um trânsito, né? E o trânsito está infernal, e eu digo, caramba, que culpa, que culpado que eu sou porque eu não cheguei na hora. Não, tinha um trânsito. Teve um trânsito, teve um fator externo além de mim, e eu amplio o meu pensamento. Olha eu aqui, com Lúcio com medo, né? Na minha obsessão de não perdermos para a tecnologia de novo, né, Lúcio? Eu falei, cara, eu vou para lá porque eu não posso deixar essa fala vir sem ter, né, essa construção, sem problemas da tecnologia. Então, como é que eu lido com a minha obsessão? Eu preciso ampliar esse zoom. Né? A neurose fóbica, pessoal. Então, na neurose fóbica, esse paciente que vai chegar na clínica, ele tem esse medo irracional. Né? Ele persiste essa questão, essa situação de medo de objetos, né? De situações específicas, medo de lugares apertados, pessoas claustrofóbicas, né? Pessoas com medo de sapos, de rãs. Né? Quando você bota doses de adulto nisso, doses de lógica, não tem sentido você ter medo de uma barata, porque uma barata você pega uma chinela e mata. Isso é o adulto. O adulto vê assim. Mas que visão infantil é essa? Repito, não ligado ao Cronos, né? A cronologia. Que visão infantil é essa? O que essa barata representa, né? O que ela representa? Que susto foi esse que você tomou? Né? Que demanda foi essa que teve, que você chegou em um lugar que era para receber um tratamento e recebeu outro? Entende?
Então eu preciso fazer essas discriminações entre as distintas e diferentes partes da personalidade, tá, pessoal? Neurose de angústia, que nós já falamos, né? O que eu tenho que fazer com esse paciente? Eu tenho que levá-lo a abreagir, eu tenho que levá-lo a adquirir novos significados, né? Eu tenho que levá-lo a, através da linguagem, levá-lo a perceber que um 6 para ele pode ser um 9 para o outro que está vendo do outro lado. Ampliar essa clínica, né? Por exemplo, eu costumo sempre falar, né? Não existe diálogo com quem tem convicções. Não se dialoga com quem tem convicções. Porque só existe diálogo entre pessoas que estão abertos às suas fissuras. Um as bem craseado aí, né? Aberto às suas fissuras. Deixa eu entender o que é que você tem como verdade para ver se a minha verdade de repente não está incompleta. Então, a angústia ela se estabelece muito nessas convicções. Ele não me ama, ele não me quer, ela não me atende como deveria, o mundo não era para ser assim, era para ser assado, os anéis de Saturno não são da cor verde, são da cor azul. Então, essas convicções me levam a determinadas angústias. Né? Me levam a determinadas angústias. Então, eu preciso fazer com que esse paciente adquira novos significados. Né? Que eles consigam construir essa autocontinência. Né? As depressões, né, elas vêm pelas significativas perdas. Né? Então, o que se idealiza nisso? Né? A depressão ela é resultante, muitas vezes, de culpas, né? de questões de angústias não resolvidas. Então, a depressão daria para a gente fazer uma aula só para essa manifestação clínica, né? Mas a depressão, a recomendação técnica que nós temos é que o terapeuta aceite essa idealização, que é muito necessária dessa dor para o equilíbrio do paciente deprimido. Então, não existe essa de querer fazer com que ele perca essa dor, que a dor saia. Não, vamos entender essa dor, vamos vivê-la, vamos fazê-la, vamos desgastá-la, né, nessa fala. Deixa ele falar sobre essa perda. O paciente está vivendo luto, perdeu um pai, perdeu a mãe. Existe uma diferença entre tristeza e depressão, né? A gente não pode confundir as coisas. Mas esse paciente já perdeu o seu tempo, já não está mais produzindo, já perdeu a sua noção e a sua realidade de si, se cria aí um quadro depressivo, não um quadro de tristeza. Nessa situação, deixa ele falar sobre o que ele sente. Faz essa tristeza e essa dor se esvair. Então, a neurose, pessoal, para fechar aqui esse manejo clínico das neuroses, ela tem cura. Então, a questão da cura nas neuroses, ela é exatamente, a gente precisa entendê-la como essa doença, esse modo de ser da personalidade. É como se fosse comparada a diabetes, a gente não vai deixar de ter nunca, né? Tem um paciente meu, que eu estava fazendo a terapia de casal, em que eu disse para ele, olha só, isso que você tem, você não vai perder nunca. Mas a gente vai com a terapia fazer com que você desgaste a pessoa, a esposa não gostou. Quer dizer que o meu marido nunca vai deixar de ser como ele é? Ele vai ficar assim a vida inteira? A gente não pode dar essa garantia, a gente não está ali para transformar pessoas, né? Então a neurose tem cura, pessoal. Então antigamente a gente pensava que a neurose era sempre incurável, né? E que se convertia. E com o tempo nessa doença crônica e invalidante, fizemos hoje uma percepção de que essas pessoas que sofrem, nós que sofremos desse transtorno, nós podemos sim nos recuperar, né, por completo e levar uma vida normal, como qualquer outra pessoa, tá? Quando eu vou para o manejo das psicoses, tá ok? Eu estou falando do quê? Eu estou falando exatamente dessa perturbação da mente desses pacientes que têm essa perturbação, que causam essas dificuldades em determinar o que é ou o que não é real. Então, veja, o conflito dele agora não é mais com o seu mundo interno, como é do neurótico, tentando vencer as suas existências, as suas convicções. O conflito desse paciente é dele com o mundo. Então, o eu cria um novo mundo externo, tá? Baseado o quê? Nesses impulsos do id, né? Então, eu preciso entender como esse paciente delira. Eu preciso entender como ele constrói os seus conceitos do que é e do que não é real, como ele perde o seu controle, como ele entende, como ele se vê nessa diminuição da sua capacidade de diferenciar a sua realidade das suas experiências. As fantasias para eles são aceitas como verdade. Júlio, em contrapartida, o que eu faço enquanto analista? Então, quando eu receber esse paciente psicótico, a cura, ou seja, o processo, se dá por essa nova aderência imaginária, que ele vai reconstruir com aquilo que ele conseguir identificar dentro da clínica. Perceba, quando eu vou atender um perverso, a gente vai falar disso aqui daqui a mais uns 2 minutinhos, só adiantando aqui, eu preciso desconsiderar essa perversão. Eu preciso tratar com ironia, debochar dessa perversão, para que ele se perceba finito naquilo que ele entende que é interminável. Tá? Então, com o psicótico, eu preciso que ele venha a aderir imaginariamente com o que ele está encontrando dentro da terapia.
Por isso que é uma técnica muito escassa essa, porque são escassos psicóticos na clínica. Por quê? Porque ele não precisa da clínica. Ele não precisa estar lá, tá? Então, na hora que ele começa a aderir a esses ideais impostos pela própria cultura, quando eu começo a mostrar que essa postura dele está fora de um contexto cultural, quando eu começo a mostrar que ele não é exatamente a maioria, que ele é a minoria, ele vai começando a se encontrar e a migrar para uma angústia que ele não tem. Então, a ferramenta, o bisturi clínico, sou eu impetrar a angústia. Eu tenho que trabalhar esse paciente, guardadas todas as nuances da clínica, guardados todos os momentos, as maneiras, as formas de falar, né, os meios de falar, eu tenho que impetrar essa angústia. Ou seja, eu tenho que estabelecer essa metáfora paterna, essa castração, tá, com esse paciente psicótico. Tá? Outra coisa que marca muito a clínica psicótica é exatamente essa desorganização da personalidade, esse funcionamento, né, essa capacidade de funcionar emocionalmente, socialmente, de uma forma afetada. Então, o tratamento, a maneira de lidar com essa postura, na minha postura enquanto analista, é trabalhar na constituição pela via do que chamamos aqui de escolha subjetiva. Colocá-lo prato, como a gente costuma sempre falar, até no jargão mais de senso comum, quando eu vou atender um psicótico, eu sou o mordomo da loucura. Eu sou o mordomo dessa crise dele com o mundo, né? Aí não, o psicótico vai chegar num grande trânsito de uma grande cidade e vai dizer que ali o mundo está padecendo, né? E que o mundo vai acabar. Eu vou chegar com ele, vou concordar e sou parte desse personagem. Vai acabar mesmo? Vem cá, vamos conversar aqui na calçada como que é essa questão dessa destruição do mundo, né? Eu não sou uma pessoa alheia que está dizendo para ele que não é. Eu faço essa construção dessa escolha subjetiva, tá? Então, uma outra coisa aqui, ó, o paciente psicótico, ele tem essa dificuldade nas suas articulações linguísticas, né? O senso de realidade dele é muito fraco. Por quê? Porque o id exerce uma força maior. Esse paciente psicótico, ele se dita pelo princípio do prazer. Tá? Júlio, qual é a postura que eu devo ter? Então é procurar esse modo particular que o sujeito estrutura a sua relação com esse outro que é o mundo, né? Então é muito importante nós entendermos isso. Então aqui, ó, um quadrinho rápido, que a gente vai entrar agora aqui rapidinho nas perversões, um quadrinho rápido para vocês entenderem as principais diferenças entre esse paciente neurótico e o paciente psicótico, tá? Então veja, o paciente neurótico ele tem menos corte com a realidade, já o psicótico tem mais. O paciente neurótico ele é mais consciente da sua patologia, o psicótico tem menos. O paciente neurótico ele tem mais capacidade de discernimento, já o psicótico é mais reduzido nisso. O neurótico ele tem mais capacidade de argumentar, enquanto o psicótico não. O paciente psicótico ele tem menos atividades delirantes. Quando eu digo que ele tem menos, por vezes ele delira. Mas não é esse delírio exacerbado e característico e exemplificado do psicótico, tá? A atividade alucinatória, a atuação da consciência. Então, aqui eu tenho um quadro rápido que mostra um pouco dessas proporções de característica entre essas duas estruturas, tá certo? E, Júlio, e qual que é a direção da cura de uma forma geral para essas duas estruturas? Então, para a neurose, eu preciso trabalhar a retificação, a destituição subjetiva pela travessia da sua fantasia. Eu preciso levá-lo a entrar nesse mar de entender como que ele cria as suas verdades. Reduzir esse gozo, ou seja, a maneira pela qual ele repete, sofre, mas não consegue largar essa repetição. Eu preciso conduzir uma reorganização desse sintoma em direção a essa criação própria do sujeito. Tá? Já na psicose, eu preciso acolher esse sujeito, manter esses significantes que ele traz, buscando o quê? Uma certa ordenação. Para, a partir dessa ordenação, pessoal, eu construir sentido, eu circunscrever o real. Eu preciso devolver esse polo do real para o paciente psicótico. Eu preciso ressignificar esse delírio. Eu preciso estabilizar esse sujeito. Então, aqui a gente faz um paralelo rápido entre a neurose e a psicose, tá? Quando eu entro agora aqui na questão da situação da perversão, que foi aí a construção da nossa querida Zete, né? Nós temos o quê? Que a perversão ela vem desse latim pervertere, né? Que é exatamente o ato de corromper, o ato ou efeito de perverter, de tornar-se perverso, de corromper, de desmoralizar, de depravar. Veja, uma criança em sua plena pulsão de id, de querer, ela mostra exatamente como ela corrompe todas as regras da boa convivência, né? Normal e natural da criança. Né? Às vezes ela é egoísta, ela quer o brinquedo que não é dela, ela quer ficar na piscina das 8 horas da manhã até as 10 horas da noite. Né? Então ela vem
perverter, ela vem corromper algo, ela vem alterar algo, né? Esse é o propósito do perverso. Por isso que tem esse termo, que a neurose é o negativo da perversão, por quê? Porque o neurótico ele não quer perverter, ele sofre porque ele não quer alterar, ele sofre porque ele não quer se desmoralizar. Por isso que o próprio perverso chacota, né, do neurótico, porque o perverso diz que o neurótico é um covarde. Você é um covarde porque... Isso aqui eu estou falando de uma linguagem inconsciente, tá? Veja, você é covarde porque você não consegue sair da sua simbolização. Você não consegue sair do seu sintoma. Neurótico, eu, quanto perverso, eu vivo o meu sintoma na prática. Se eu quiser aqui transar com um cadáver, não tem ninguém que vai me empatar disso. Né? De onde vem isso? Ele viu a questão da situação de um contexto na sua infância em que o regramento da vida com as pessoas foram com pessoas frias. Né? Pessoas que não lhe deram carinho, pessoas que não lhe deram amor, tá ok? Eu estou dando aqui uma construção bem simplória, tá? Então o perverso é esse. Então o que eu vou encontrar do perverso na clínica? Eu vou encontrar esse paciente que transgride a ordem natural e eu tenho que levá-lo e tenho que entender que eu preciso tolerar esse discurso. O analista deve tolerar esse discurso, eu não posso ir contra ele. Eu tenho que confrontá-lo exatamente com esse horror inconsciente. Eu tenho que desconsiderá-lo na sua subjetivação. Eu tenho que fazer com que essa crença ilusória apareça dentro do trabalho de subjetivação e ele se localize na sua posição perversa. Que ele enxergue isso, que ele perceba isso. Eu preciso me instalar enquanto suposto saber. Aquela cara literalmente lacaniana, né? Eu sei o que você faz, né? Eu sei o que você fez no verão passado, né? Eu sei qual foi o crime que você cometeu e isso não me atrai. Isso para mim não tem valor, é uma linguagem corporal, né? Estou falando do perverso. Não me atrai esse teu jeito, isso para mim é ridículo, eu não gosto de... Eu estou falando que eu não vou falar isso para o paciente, tá, gente? Por favor. Eu estou falando que eu tenho que dar a entender isso para ele. Que eu estou desconsiderando essa atitude dele. Por quê? Porque na hora que eu fizer isso, ele vai se angustiar na sua posição. E se ele se angustiar, ele vem para a minha transferência. Ele vai se dirigir para mim, ele vai sair daquilo para ele, que é uma verdade absoluta, e virar para mim. Então, o perverso, ele não se penaliza, tá? Ele não se penaliza. Ele não tem essa questão de reprimir o seu impulso. Então, muitas das vezes, tratá-lo com ironia pode constituir para mim uma boa técnica, valiosa, para lidar com esse discurso que é paralisante do perverso. Tá? É um discurso paralisante. Ele vai querer, através de manifestações hostis, desqualificar a minha escuta. Ele vai querer dizer que a minha escuta não é boa, ele vai querer dizer que isso não está bacana, que eu estou louco. Entendeu? E o que eu tenho que levar nesse conceito? Eu tenho que proporcionar para ele, até às vezes com uma certa dose de humor, a recusa dessa fala, para que ele possa redimensionar essa angústia. Então, pessoal, aqui o resumo da ópera aqui no manejo clínico das perversões é exatamente a questão da postura que deve desfazer essa dessimetria da relação, né? Criar essa autonomia ao libertar o sujeito da sua certeza, que ele possa administrar os seus senões, que ele possa administrar aquilo que ele não sabe, né? O perverso ele é cheio de um saber universal, né? Ele é de um saber incontido, que extrapola a verdade de todo mundo, né? Então, a grande meta é fazer com que ele migre desse polo de gozo para o polo de amor. Por que para o polo de amor? Porque no polo de amor vai ter troca de faltas, ele vai se identificar nessas faltas, ele vai perceber-se como ser faltante. E na hora em que ele conseguir migrar para isso, nós temos um aumento do gráfico do neurótico e uma redução do gráfico do perverso. Entende para onde eu quero ir? Trabalhar a clínica do neurótico é a praça mor da psicanálise. É aonde eu quero trabalhar. Então, eu tenho que, de uma certa forma, migrar esse gozo para esse local. E como conclusão, pessoal, tá? Eu queria aqui fazer essas duas citações. Primeiro, essa citação que é de um capítulo do nosso livro aí de cabeceira, que não pode faltar para ninguém, que é o Manual de Técnica Psicanalítica de Zimmermann, né? Que tem lá na nossa plataforma, né, do âmago, para o pessoal das turmas, tá? Em que ele fala o seguinte, ó, em algum lugar da situação analítica, sepultada sobre as massas de neuroses, psicoses e demais, aqui a saber a perversão, há uma pessoa que pugna por nascer. Então, a terapia, o setting tem que ser esse partuário, tem que ser esse lugar de parto.
Nós temos que fazer nascer uma outra pessoa, né? Não que a gente queira mudar essa pessoa, mas a fala dela está querendo levá-la para um outro lugar. Então eu preciso estar comprometido com a tarefa de tentar ajudar essa criança a encontrar essa pessoa adulta. Olha aquilo que a gente falou no começo, que palpita dentro dele e que, por sua vez, também mostrar que a pessoa adulta que ele é ainda é uma criança. Isso aqui é Bion, tá, pessoal? E para finalizar, ó, a psicanálise ela tem sido muito criticada, né? Como uma espécie de ícone de uma cultura que ficou para trás, sepultada pelas ciências da mente e pela sociedade pós-humana. O antifreudismo, né? O antifreudismo é uma onda que ainda cresce, mas seu destino não está mais na mão dos ideólogos do mercado ou da ciência. O que determinará o lugar da psicanálise no cenário social das próximas décadas será exatamente a sua capacidade de atualizar, pessoal, aquilo que está na origem da sua clínica, a sustentação de um campo de prática que põe qualquer tipo de experiência humana sobre o crivo da interrogação. Eu desejo a todos uma boa formação na construção de bons interrogadores para a clínica. Tá? É com muita satisfação que eu finalizo aqui a nossa apresentação. Fim é fim, né? Não vamos insistir em permanecer naquilo que já acabou. Não vamos ficar neuróticos com isso, tá? É isso, Lúcio. Muito obrigado aqui pelo convite, né? Eu agradeço demais essa oportunidade. O Âmago é um instituto que eu tenho como a minha casa, me acolheu quando eu cheguei aqui em Brasília, né? Me abriu as portas, me deu espaço, né? Me abriu a possibilidade de estar aqui com vocês. Então, agradeço demais, demais, demais essa oportunidade de mandar um abraço para todo mundo aí, um beijo para todo mundo. Para as minhas pacientes, para as minhas alunas, tá certo? Um forte abraço. Vem aqui agora as perguntas, né? Josi, as pessoas que têm atitudes infantis, como um adulto que mama mamadeira, chupa chupeta ou... Apareceu aqui um negócio aqui que não está deixando eu ler. Não, coloca lá em cima. Aonde aqui? Peraí. Tirei. Aí, meu bracinho. A Josi, a Paloma, tá certo, a Paloma, vamos lá. Paloma é minha querida aluna e a minha paciente. Vamos lá. As pessoas que têm atitudes infantis, como um adulto que mama mamadeira. Olha só o ouvido do analista, né? Olha só, já tem aí um paradoxo para mim, ó. Atitude infantil, um adulto, né? Que mama mamadeira, chupa chupeta ou faz birra como criança. Seria então uma pessoa perversa? Pode ser, sabe por quê, Paloma? Porque ele pode estar exatamente manifestando a maneira pela qual ele goza, sem filtro. O perverso é esse que não tem simbolismo. Então, se um paciente meu atua com 25 anos de idade, com as características tipicamente infantis, né? Sem esse filtro, ele vai chegar exatamente nessa construção. Então, pode sim, respondendo a sua pergunta, pode sim, Paloma, pode ser um exemplo de perversão. Agora, veja, não quer dizer que esse cara é o maníaco do parque, não quer dizer que esse cara vai matar 30 pessoas, 40 pessoas no final de semana. Pode ser que ele seja o maníaco do parque, pode ser que ele seja assassino, mas também não. Eu estou sempre nessa fronteira de pensar nessas facetas que se manifestam na clínica. Tá bom? Temos mais pergunta aí, Lúcio? Bem, pessoal, olha que maravilha, viu, Júlio? Eu vou ter que olhar para frente aqui, mas eu estou usando o microfone do Júlio para não dar microfone. Terminei no tempo. Terminou no tempo. Que maravilha, hein? Que maravilha. Ainda bem que você ficou por último. E eu estava aqui pensando, né, para os alunos que estão aí terminando a formação, essa conferência vai ser muito rica para você assistir novamente antes de começar o seu estágio, né, para você fazer uma revisão. Essa aula de hoje, principalmente, muito importante para que você possa lidar ali com seus clientes, identificar essas estruturas e saber como lidar com cada um desses clientes, desse tipo de estrutura. Então, olha, Júlio, de todas as aulas que você deu, que eu gosto muito, essa eu achei fantástica. Obrigado, Lúcio. Parabéns, vindo de você, viu? Então, vindo de você, parabéns, então, mas mais feliz ainda. É do fundo do coração. Essa sua aula foi fantástica. Como disse a Vanessa ali, a aula maravilhosa. Obrigado às falas aí do pessoal que está aí na apresentação. Isso, já coloquei aqui. Obrigado. Vanessa, Oi, Andréia, Vanessa. Deu uma palminha aí para você. Andréia da T10. Ana Bessa você não conhece, não. Não. Ana Bessa foi aluna nossa da primeira turma. E eu quero aqui, né, dar boa noite para aqueles que chegaram depois, né? Eu sempre gosto de dar boa noite aí para a galera. Teve uma turma aqui que chegou depois, né? Tô vendo aqui, ó. Muita gente chegou depois. Eu acho que
Eu falei até a Thelma, o Wallace, Rosânia, Silvana. Obrigado pela presença aí, viu, pessoal? Rita Mar, Thaís, Marlene, Hélida Couto, Simone Garcia, Rita, Lilian Leão, seja bem-vinda. Obrigado aí por ter estado conosco durante toda a semana. Todos vocês. A Ana Bedeste também foi sua, a Ana. Sim, Ana Bedeste, né? Nós fizemos algumas sessões. Uhum. Maria José lá de Roraima fora, né? Tá aqui com a gente. Muito obrigado a todos vocês. Claro. Pessoal, deixar um convite para vocês aqui, né? Quem quiser fazer, né? Eu trabalho na clínica, né? Tanto na clínica presencial quanto na clínica online, tá certo? Então, quero deixar aqui o meu telefone, né? O meu telefone para contato é o 84, DDD 84 99819 1221, tá? Vou repetir. Isso, o Lúcio vai colocar agora, 84, Júlio, isso, 84, o DDD. Eu tô no André ainda. Certo, vou esperar. É 9, né? Enquanto ele está anotando, 84 DDD, né? Ainda é do Rio Grande do Norte, olha, eu não troquei ainda. Que vergonha. Vamos lá, 9819 1221. 1221. Mas tá? Tem esse 8zinho aqui primeiro. 849, tá certinho. Não, então tem esse 9 aqui não. 9, tá certinho aí, tá. Esse aí é o nosso WhatsApp, tá, pessoal? E algumas possibilidades também, a gente faz supervisão também, tá? Além da clínica presencial, da clínica online, nós fazemos supervisão. Queria fazer um convite para vocês, nós temos um grupo de estudos hoje, né? O Lúcio está lá conosco, né? Também ajudou muito a divulgar esse grupo, tem mais ou menos umas 300 pessoas, 200 e poucas pessoas, né? Do Brasil inteiro, em que a gente faz ali trocas bacanas. A gente tem também o nosso canal no YouTube, né? Que eu estou aqui graças a Danila, né? E primeiro com a Fabiola, que começou esse projeto. Nós temos lá um canal no YouTube com várias aulas nossas também, tá? Que eu vou deixar passar o link para vocês depois, tá? E tem essa possibilidade de nós estarmos aqui no Instituto fazendo aula. Quem não está no Instituto ainda, venha para o Instituto Âmago, tá? Venha para fazer a presencial online. Eu sou aluno do Âmago também, né? Na formação em Junguiana. E falo para vocês, estou muito satisfeito, realizado tanto com a parte docente quanto com a parte, né, de enquanto aluno. Então, eu quero deixar esses convites, tá? Foi um prazer mais uma vez aí estar com vocês, mais uma vez, obrigado, Lúcio. Pessoal, obrigado pelas palavras, né? Sempre muito generosas de todos. O meu beijo aí no coração de vocês, tá? A perversão pode ser diagnosticada já na infância. Paloma, quando a gente vê uma criança, a gente já vê a perversão na própria essência, né? Uma criança por si só, dentro das suas pulsões de id, que não tem ainda um aparelho psíquico que simbolize, né, as suas dores, ela já é uma perversa por si só. Nós fomos isso preponderantemente, quando a gente entregava aos nossos desejos as suas relações sem filtro, tá? Então, se pode ser diagnosticada, sim, já é uma perversão a céu aberto, tá bom? Já é uma perversão a céu aberto, tá? Tudo bem? A Gardênia, obrigado, Gardênia. Obrigado, Gardênia. Obrigado pela tua fala, tá? É isso, Lúcio. Tem mais alguma pergunta? Não, só isso mesmo. Então, pessoal, com essa aula, nós encerramos, né, a nossa 5ª conferência psicanalítica, as personalidades em Freud. Em outubro, nós vamos ter as personalidades em Jung. Então, Carl Gustav Jung estará aqui conosco em outubro, né? E aí a gente vai conhecer essas personalidades a partir do ponto de vista psicanalítico. E amanhã teremos aula, né? Aqui no Taguatinga Shopping, o Júlio vai falar das fases psicossexuais, o professor José Argolo Josué vai estar falando da simbologia, da individuação 2, e a professora Mariana Benson vai estar trazendo a aula de conto de fadas. Você que está nos assistindo, que é aluno do Instituto ou já foi e quiser vir assistir alguma dessas aulas, é nosso convidado. E se você quer conhecer o trabalho do Instituto, fique à vontade, venha assistir também. Qualquer um desses professores vão receber vocês muito bem e a gente também, tá? Estamos vindo por aí no mês de junho o curso de hipnose. Semana que vem eu quero deixar aqui para todo mundo, para que vocês possam ver, né? Semana que vem
vai ter uma live com a professora Luana. Vou colocar aqui a live dela, o convite dela é bem rapidinho. Olá, pessoal, dias 28, 29 e 31 eu farei 3 lives com os fluxos Aura Master para aumento de autoestima, para redução da dependência emocional, que tudo isso está ligado com a ansiedade. E também nós falaremos sobre interpretação de sonhos e interpretação de contos de fadas. Espero vocês lá. Uma live aí para vocês, gratuita, né? Sobre o que mesmo? Aura Master, né? Para trabalhar aí com as emoções e tudo. Quem tiver interesse, eu vou divulgar amanhã para você no seu privado, via grupo de transmissão. É gratuito, sempre vale a pena, a gente estar aprendendo mais. Júlio, muito obrigado. Obrigado a todos vocês. Obrigado, fiquem com Deus. E a gente se vê nas nossas próximos encontros aí, nos nossos próximos estudos, tá bom? Até mais, pessoal. Até 10. Até amanhã.